Olá, caros alunos, caros tutores presenciais, caros tutores à distância. Saudamos também nossa coordenação do curso técnico em finanças, a nossa equipe de estúdio, nosso intérprete que está sempre à disposição. Eu sou o professor Lucas e estamos hoje aqui para vermos a nossa última teleaula. É uma teleaula de revisão da disciplina de Mercado de Capitais. E junto comigo está o professor Alexandro. Boa noite, professor Lucas. Boa noite à nossa equipe técnica, intérprete, nossos tutores presenciais e à distância, à coordenação do nosso curso e principalmente aos nossos alunos, né? Chegamos à última aula de disciplina. Vamos fazer uma aula de revisão. Então, por favor, estejam com a apostila ao lado, acompanhando e verificando aquilo que nós vamos comentar, dando talvez outros pontos que ficaram durante as aulas, né? Vamos reforçar o conhecimento e o conteúdo que foi apresentado nas últimas aulas, não é isso, professor? Certíssimo, professor Alexandre, muito obrigado. E vamos então iniciar a nossa teleaula de hoje passando qual é o objetivo dessa nossa teleaula, quais são os tópicos, os conceitos e conteúdos que nós vamos estar abordando na aula de hoje. E para isso, mais uma vez, vou pedir que o professor Alexandre possa estar, como de praxe, lendo os nossos objetivos. Caros alunos, o objetivo da aula 6, compreender os elementos teóricos básicos e o papel econômico do Sistema Financeiro Nacional. Identificar as instituições e os instrumentos que compõem o Sistema Financeiro Nacional. Assinalar e analisar o papel dos órgãos normativos, operativos e supervisores do Sistema Financeiro Nacional. Analisar e entender o Sistema Selic e CETIP. Compreender os instrumentos e mecanismos elementares do mercado de capitais e seus investidores. Entender o funcionamento das bolsas de valores, assim como os balcões organizados e não organizados de títulos e valores mobiliários, seus agentes responsáveis pelas operações. Entender o significado do processo de abertura de capital das empresas, seus financiamentos, procedimentos de decisão, conceitos e características. Discutir e reconhecer o IPO, Initial Public Offering, a OPA, Oferta Pública de Aquisições de Ações e os principais ativos negociados nos mercados de capitais. Compreender a estrutura, o objetivo e as ações de uma empresa de capital aberto, assim como as opções de financiamento via capitalização para os processos de expansão. Identificar os títulos privados de renda variável e os títulos privados e públicos de renda fixa. Analisar os principais fundos de investimentos e os aspectos introdutórios das finanças empresariais, professor. Muito bem, professor Alexandre. Então, em síntese, vamos revisar o conteúdo das nossas teleaulas 1, 2, 3, 4 e 5. Esse é o objetivo, então, da nossa teleaula. E vamos, então, estar abordando um pouquinho, resgatando das reestruturações organizacionais que ocorreram no mercado de capitais brasileiro. Nós vimos que, até ele chegar ao ponto em que estamos hoje, uma modernização, uma transparência, um maior rigor e fiscalização por parte de órgãos normativos, fiscalizadores, os supervisores, né? Então, tudo isso, ele passou por uma série de reestruturações. E é muito importante isso, recomendamos que você grave bem as principais reestruturações que ocorreram, conforme vamos ver então agora no nosso slide. Vimos que há uma grande tendência de que o tema mercado de capitais ganhe importância relativa no cenário econômico nacional, cenário econômico brasileiro. E quais foram as principais reestruturações? Estabilização do padrão monetário, a tendência de queda nas taxas de juros depois de um alto período de taxas muito altas, então elas começaram a diminuir. Expansão do volume de crédito disponível no mercado de capitais brasileiro e obtenção do grau de investimento das principais agências internacionais de risco. Vimos então, né, na nossa teleaula 1, justamente a grande importância que foi esse reconhecimento como uma
das agências internacionais de risco, o quanto ele expandiu o crédito, permitiu uma expansão do crédito disponível, o mercado de capitais brasileiro começou a ganhar uma maior credibilidade, né? Então, por assim dizer, das suas bolsas e mercado de balcões organizados. Então, vimos também qual é o principal papel do mercado de capitais. E vimos então que o mercado de capitais é um dos principais mecanismos que visam estimular o aumento da poupança interna, que é capaz de fornecer às empresas e aos governos canais adicionais de captação de recursos para financiar, então, as suas expansões. E vimos também, professor Alexandre, como funciona o mercado financeiro de um país, né? Então, a gente viu, nesse caso aqui do mercado brasileiro, como é que funciona o sistema financeiro nacional. E estudamos, então, que ele é formado por órgãos normativos, órgãos supervisores e órgãos operativos. Muito importante, com certeza é algo que vocês devem dominar. E quando a gente dá essa certeza, é uma dica, talvez, né, professor Alexandre? A dica de hoje é justamente que o principal órgão regulador, o órgão regulador máximo, chama-se Conselho Monetário Nacional. Ele é o órgão máximo que trabalha, então, que regula o sistema financeiro nacional. E vimos também que o mercado financeiro ele é formado por 4 tipos de mercados, 4 subdivisões, que é o mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de câmbio e o então estudado, que é o tema da nossa disciplina, mercado de capitais. Lembram desse quadro? Esse quadro, então, trabalha os principais órgãos. E eu vou pedir, então, que o professor Alexandre possa estar detalhando para a gente esse quadro, professor, por favor. Pois não, professor Lucas. Vamos relembrar a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Vamos acompanhar aqui no slide, vendo que nós temos 3 segmentos, né? Normativos, supervisores e operacional. Vamos acompanhar para entender cada um, né? Pois bem, nós temos aqui normativos, Conselho Monetário Nacional. Como demonstrado no slide anterior, nós temos que o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo, é o órgão normativo máximo, regulamentador, normatizador do nosso mercado de capitais. Logo abaixo dele, nós temos 2 divisões. Nós temos o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. Cada um trabalha em um segmento. O Banco Central é o braço do Conselho Monetário Nacional, supervisor e fiscalizador das normas, tá, criadas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o Banco Central, o Bacen, ele vai trabalhar com as instituições financeiras, tipo os bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, agências de fomento, bancos de fomento. Então, o Banco Central trabalha com essas instituições financeiras. A Comissão de Valores Mobiliários, ela trabalha dentro do mercado de capitais. Ela, junto com o Conselho Monetário Nacional, ela fiscaliza as normas criadas, regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional, e ela organiza as bolsas de valores e as bolsas de mercadorias e futuros. Nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados, que trabalha com a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, que regulamenta, fiscaliza as operações das resseguradoras, das seguradoras, das empresas de capitalização e entidades abertas de previdência. Nós temos o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que tem o seu braço a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, que fiscaliza as ações operacionais das entidades fechadas de previdência complementar, aqui denominadas fundos de pensão. Vamos verificar, professor Lucas, que o nosso mercado de capitais, ele trabalha por segmentos, né? Esses segmentos nós temos crédito de curto prazo, destinado a bem de consumo e a fluxo
de capital, né, para as empresas, capital de giro para as empresas, nós temos o crédito de médio e longo prazo, mais voltado para as empresas comprarem máquinas, equipamentos, tecnologias que exigem um financiamento de longo prazo. Nós temos o crédito direto ao consumidor, é aquela que o consumidor vai diretamente na loja e ali consegue parcelar a sua compra. Nós temos o crédito habitacional, aonde o cidadão consegue financiar a compra da sua casa. Nós temos também um outro segmento, intermediação de títulos e valores mobiliários, aonde nós encontramos aí as bolsas de valores, os mercados primários e secundários. Nós temos o arrendamento mercantil, conhecido muito como leasing, também utilizado muito para as empresas, a pessoa jurídica adquirir equipamentos, máquinas, veículos, seguros, previdências complementar. E títulos de capitalização, também tem um mercado próprio. Nós vimos que também tem um segmento que regulamenta e fiscaliza essa atividade dentro do mercado de capitais, professor Lucas. Muito obrigado, professor Alexandre. Então, praticamente aí encerramos um pouquinho sobre o sistema financeiro nacional, apenas relembrando como ele é estruturado, quais são os principais órgãos, que tipo de subsistema, mais uma vez reforçando, normativo, supervisor ou regulador, né? E operacional. São essas três subdivisões e cada uma delas possui os seus órgãos. Atribuímos uma grande importância na nossa disciplina Mercado de Capitais, que é justamente o Conselho Monetário Nacional, que é ele o órgão regulador máximo, e no Mercado de Capitais a CVM, porque ela é a principal supervisora, fiscalizadora e controladora do nosso mercado de capitais. Então, concluímos o Sistema Financeiro Nacional e vamos então partir, quando a gente iniciou na nossa teleaula 2, sobre, propriamente dito, o mercado de capitais, que é o que vamos ver então aqui. E, para iniciar, a gente viu a grande importância dos sistemas de liquidação de custódia, que são a nossa Selic e a nossa CETIP. A Selic é o Sistema Especial de Liquidação de Custódia, que é a taxa de juros básica da economia brasileira. Ela é uma taxa referencial e é ela que fixa mensalmente pelo Comitê Político Monetário Brasileiro, o Copom, e ela promove a liquidação dos títulos públicos. E já a CETIP é uma sociedade anônima, ela é autorizada pelo Banco Central a administrar as operações do mercado de balcão organizado. É a CETIP quem promove a liquidação de títulos privados negociados no mercado de capitais brasileiro. E então, professor Alexandre, a gente viu basicamente o mercado de capitais na nossa teleaula 2. Vimos qual é o papel do mercado de capitais. Vimos os principais conceitos de mercado de capitais, resgatamos o conceito dos agentes superavitários, deficitários, os tomadores e os poupadores de recursos. Alguns princípios foram estabelecidos na nossa teleaula 2, as características principais do mercado de capitais e como ele é classificado. Que vimos então a classificação ele como mercado de capitais primário e secundário. É quando há a distribuição, o lançamento das ações no mercado primário ou no mercado secundário. E aí, então, quando vimos que quando uma sociedade anônima ou uma companhia, como também é chamado, ela objetiva o ingresso de recursos que fiquem no caixa da empresa, ela entra no mercado primário, ela faz um lançamento, uma distribuição primária das ações. Ou quando também ela busca reestruturar os seus passivos. Agora, quando ela visa prestar uma liquidez aos seus sócios, busca arranjos societários, a ampliar o seu parque, né? Então, vários outros, aqueles objetivos que estudamos, que são motivos para uma empresa ingressar no mercado de capitais, ela faz, então, o lançamento no mercado secundário. E vimos que a grande importância do mercado secundário é justamente possibilitar uma liquidez aos seus sócios que investiram, então, no mercado primário. Fizeram aquisições de ações e, então, eles, em algum momento, eles querem se desfazer ou
adquirir mais ações. Então, ele entra então no mercado secundário. Vimos então, professor Alexandre, apenas reforçando o grande papel da CVM. O senhor poderia relatar um pouquinho para a gente sobre esse papel, sobre a sua grande importância? Claro, professor. A Comissão de Valores Mobiliários, nós vimos ali, dentro da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, ela está ligada diretamente à organização do nosso mercado de capitais. Aquele mercado primário, mercado secundário, que o professor Lucas acabou de dizer, dentro do nosso país, da nossa estrutura financeira nacional, ela é realizada basicamente dentro da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um mercado utilizado para o mercado primário e secundário. E quem regulamenta isso aí é a Comissão de Valores Mobiliários. Vamos ver aqui, ó, sua finalidade. Qual é a sua finalidade mesmo? A sua finalidade básica é a normatização e o controle de mercados de valores mobiliários, representados principalmente por ações e debêntures emitidas pelas sociedades anônimas, pelas empresas de capital aberto que precisam de capital ou que os acionistas que querem dar liquidez às ações que eles já possuem ou vender as debêntures que já possuem, dar liquidez àquele título imobiliário. A atuação da CVM abrange 3 importantes segmentos do mercado financeiro: o intermediário financeiro, que auxilia essa transposição, no caso, tirar quando a empresa de capital aberto ela vende as suas ações, com auxílio do intermediário financeiro, as companhias de capital aberto e o investidor na outra ponta, que tem interesse em comprar esses títulos com a finalidade de ganhar com a sua valorização. A Bolsa de Valores, nós verificamos durante as nossas aulas, comentamos várias vezes a sua etimologia, de onde vem o nome Bolsa de Valores, a sua definição e objeto das Bolsas de Valores. Só relembrando, peguem a apostila, nós vamos ver que as Bolsas de Valores são instituições de caráter econômico que têm como objeto a negociação pública, mercantil de títulos e valores mobiliários, ou seja, é um local onde se compra e vende ativos financeiros, né? Como o professor Lucas mencionou, é o mercado primário e o mercado secundário. Nós verificamos os requisitos fundamentais das bolsas de valores, as funções das bolsas de valores, que é exatamente fazer esse mercado primário, o mercado secundário funcionar e funcionar bem. Nós verificamos os objetivos, vamos dar uma olhadinha com calma nos objetivos. Dar informações seguras aos investidores sobre as empresas que negociam em bolsa, facilitar a troca de fundos entre as entidades que precisam de financiamento e os investidores, proporcionar confiança aos investidores, proporcionar liquidez aos investidores, publicar os preços e as quantidades negociadas para informar os investidores e entidades interessadas. Nós verificamos também os índices que estão presentes na Bolsa de Valores. Qual é o papel do índice? O índice, ele reflete o desempenho de uma carteira composta pelas ações com maior liquidez no mercado, isto é, as mais negociadas. Dentro da nossa Bolsa de Valores, nós temos o Ibovespa, que é uma reunião das principais ações negociadas e, no final do dia, eles verificam qual foi o desempenho desse índice, mostrando ao mercado tendências e expectativas, né? Aí nós terminamos de verificar o quê? Todo um conjunto de conceitos relacionados com a Bolsa de Valores. Acompanhe com a apostila, facilitar a sua fixação, né? E melhorar o entendimento sobre essa questão, professor. Muito obrigado, professor Alexandre. E então, praticamente concluímos em relação às bolsas de valores. E então, iniciamos sobre a grande importância da abertura do capital. Como é que se dá, então, o processo de abertura de capitais de uma empresa? E a gente viu o que é uma empresa de capital aberto. É o que vamos, então, ver agora. Vimos que o acesso das empresas ao mercado de capitais, ela se utiliza dos principais instrumentos no financiamento de empresas na abertura do capital.
Quais são esses principais instrumentos? São os fundos de investimentos, são as ações, são os bônus de subscrição, as debêntures e os certificados de recebíveis. A gente deu uma grande ênfase na questão das ações, dos bônus de subscrição e das debêntures, que são os principais realmente títulos negociados na Bolsa de Valores. E vimos também que o acesso das empresas ao mercado de capitais, a gente viu as principais fontes de financiamento dessas empresas. Quais são as principais fontes? E então, quando a gente estudou sobre a questão do capital próprio, recursos de capital próprio, recursos de capital de terceiros, vimos então quando é ou não viável a questão de você tomar recursos de capital de terceiros, o cuidado que tem que se ter de ter um equilíbrio, um pêndulo entre o capital próprio e o capital de terceiros. Tudo isso estudamos, então, nas principais fontes de financiamento das empresas, quando elas objetivam ter recursos, que às vezes elas não possuem na hora, para um determinado projeto seu, uma determinada ampliação ou uma reestruturação de seus passivos. Às vezes elas vão ingressar no mercado de capitais, objetivando ter o acesso a esses recursos de capital de terceiros. E então a gente viu que o mercado de capitais, apesar de ser bem rigoroso, apesar dele ter uma grande fiscalização, uma normatização, ter um grande dispêndio, ele não é barato, né? Então a gente viu que mesmo assim é vantajoso para uma grande empresa ela então entrar nesse mercado, né, nas bolsas de valores. E então, quando ela não consegue, a gente viu que existem os mercados de balcão organizados, para já empresas de médio porte, e então as empresas que não conseguem entrar em nenhum desses dois, ou nas bolsas de mercado de valores, ou de mercados futuros, ou no mercado de balcão organizado, ela então ingressa no mercado de balcão não organizado. É um pouquinho mais... tem um risco um pouco maior, mas ele é autorizado pela CVM, existe. Ela sabe que existe, ela não atua de uma maneira tão firme e tão rigorosa quanto atua nas bolsas de valores no mercado de balcão organizado. Não é isso mesmo, professor Alexandre? Positivo, professor. E vimos então quem são os principais investidores institucionais. E então quando vimos que são que buscam então a captação de recursos. E vimos que o acesso aos recursos que essas empresas procuram, ele pode ser dado ou no mercado privado de ações ou pelo mercado público. E é quando vimos então a questão da IPO e da Follow-on. IPO, Initial Public Offering, ou seja, oferta pública inicial, então no mercado primário, e o Follow-on é aquela distribuição secundária, né? Então são as duas formas de acesso aos recursos. Então, professor Alexandre, a gente viu basicamente como é que se funciona o processo de abertura de capital. O senhor poderia comentar isso para a gente, por favor? Claro, professor. Vamos, olha, relembrando o que está na apostila. Quando a gente fala em abertura de capital, nós dizemos que, ao abrir o capital, uma empresa, ela torna-se uma companhia de capital aberto, porque ela emite ações para o público em geral. Ela sai de uma estrutura de sociedade limitada e passa para uma estrutura de sociedade anônima, onde ela vai ter vários sócios, muitos sócios, ela não vai ter conhecimento, porque é o público em geral. E onde é que é transacionado isso? Onde é que é trabalhado? Dentro da Bolsa de Valores, local aonde é regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários, como o professor também afirmou agora. Quer dizer, essa abertura ela tem que ser autorizada pela CVM. A partir do momento que ela se torna uma sociedade aberta, uma companhia aberta, ela pode emitir ações, ela pode trabalhar com bônus de subscrição, ela pode emitir notas promissórias e debêntures, tudo isso para captar recursos para a empresa. Esses lançamentos podem ser lançamento primário ou dentro de distribuição secundária. Mas por que uma empresa resolveria abrir o seu capital, sair de uma sociedade limitada para uma sociedade aberta, uma sociedade anônima? Principalmente porque ela precisa de recursos, talvez o recurso
tradicional seja um recurso caro e ela prefere um recurso mais barato que é proporcionado pelo mercado de capitais. Talvez também ela pode estar fazendo um rearranjo societário. Ela foi comprada, ou ela vai se dividir, ou ela vai se juntar com uma outra empresa. Também fortalece a imagem institucional da empresa, fortalece a sua profissionalização perante o mercado. Também pode ser por políticas de recursos humanos em distribuição de lucros, distribuição de ações. Então, existem alguns motivos que levam uma sociedade, uma empresa a sair dessa estrutura de sociedade limitada para a sociedade anônima. A forma como se dá esse processo, nós estamos discutindo isso, mostrando como é que funciona, né, professor Lucas? Através de uma subscrição, através de lançamentos das suas ações, transformando seu capital em ações e levando até a Bolsa de Valores para que elas sejam compradas por investidores, por futuros acionistas. Também nós podemos verificar que esse lançamento primário ele pode ser verificado para a captação de recursos, enquanto a distribuição secundária, ela também, como nós mencionamos, para a profissionalização da sua administração e também para melhorar o relacionamento para com os seus funcionários, professor Lucas. Muito obrigado, professor Alexandre. Vimos, então, mais um pouquinho aí de como é esse processo, né? Então, são vários termos que estivemos trabalhando durante, basicamente, isso aqui da nossa teleaula 3, que era, então, a questão do processo de abertura de capital. E vimos também que a empresa, como já foi muito bem dito pelo professor Alexandre, quando ela quer ingressar no mercado de capital aberto, ela precisa se constituir em sociedade anônima, SA. Obrigatoriamente é uma exigência da Comissão de Valores Mobiliários. E vimos então uma estrutura básica, né, de como é de uma sociedade anônima. Toda sociedade anônima tem que ter a sua Assembleia Geral dos Acionistas, no mínimo aquela anual. Ela possui o seu conselho de administração, possui o seu presidente, os seus grandes CEOs e os diretores, né? Então, em resumo, as sociedades anônimas, elas são divididas, né, em 3 níveis. Esse primeiro nível aqui é onde é desenvolvida a estratégia da empresa. Já nesse segundo nível é a parte tática da empresa, né? Então, algumas principais ações ou objetivos são determinados aí. E já então, esse terceiro nível aqui é onde é desenvolvido a parte operacional dessas sociedades anônimas. E vemos também que os principais títulos do mercado de capitais são títulos privados de renda variável, títulos públicos de renda fixa, fundos mútuos de investimento, clubes de investimentos, títulos privados de renda fixa e fundos imobiliários. Iniciando então com os títulos privados de renda variável, estudamos então sobre as ações, que sabemos que era o grande tema que vocês tanto esperavam, afinal de contas, o que é uma ação? E vimos que a ação nada mais é do que a menor fração do capital social de uma empresa de capital aberto. E vimos que tipos de ações existem. É quando vimos então a diferença entre as ações ordinárias e as ações preferenciais. Qual é a forma das ações? Vimos que elas podem assumir as formas nominativas e escriturais. Nominativas, lembram que é quando ainda ocorre aquele fluxo, professor Alexandre, de documental, é algo ainda que existe uma transação física de documentos, é realmente, às vezes, por escrito, né? Então, essa é documental, né? Essas são as nominativas. E já as escriturais, registros eletrônicos, né? Então, hoje, a que mais existe, são essas ações escriturais, são as dominantes no mercado de capitais, mas existem também as ações nominativas. E vimos também as características essenciais de uma ação. E então, professor Alexandre, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual a diferença das ações ordinárias para as ações preferenciais. Professor Lucas, a grande diferença entre essas duas
é que a ordinária, ela dá ao seu comprador, ao seu acionista, a possibilidade de interferir, de gerenciar a empresa da qual ele comprou essa ação. Ele se torna um membro com voz no conselho administrativo dessa empresa. Ele pode, junto, trabalhar no planejamento estratégico, na tomada de decisão, no futuro e nas decisões administrativas da empresa. Já a preferencial não tem essa possibilidade, certo? A preferencial, ela fica de fora, mas ela tem vantagens quando acontece a distribuição de dividendos, né? Então, quer dizer, uma pode comandar, mandar, ter um voto direto, todas têm direito a voto, mas basicamente a ordinária, ela pode comandar diretamente, ela tem voz no conselho de administração. A preferencial não possui essa capacidade, mas tem certas vantagens na hora da distribuição dos dividendos. Quando a empresa tem lucro, ao final do exercício, primeiro quem recebe parte desses dividendos são as preferenciais. Bem, além das ações ordinárias, das ações preferenciais, nós verificamos que as empresas de capital aberto, as sociedades anônimas, elas podem emitir outros títulos privados de renda variável. Nós temos aqui as ações, nós falamos aqui também de debêntures, tá? E nós temos o commercial papers. Qual é a diferença, grande diferença do debenture para o commercial papers? O debenture são títulos mais médio e longo prazo. São títulos também que são emitidos com garantias de pagamento, destinados basicamente à compra de bens de capital, de tecnologia, de ampliação da capacidade produtiva da empresa. Os commercial papers são títulos de curto prazo e muitos deles são emitidos sem garantia. Curto prazo, 360, 180, 360 dias, né? Esse é o prazo máximo, geralmente, de um commercial papers. Então, eles têm funções muito bem distintas dentro daquilo que a empresa necessita. E, claro, são totalmente diferentes das ações. Quando você é um acionista, você é um sócio da empresa. Quando você compra debêntures e comercial, você é um emprestador. Você vai emprestar para a empresa e, no decorrer do prazo, você vai receber. O que já não acontece com os acionistas, eles se tornam sócios. Se eles quiserem ter liquidez, eles vão lá no mercado secundário, não é isso, professor? Lá no mercado secundário e vender o seu título para outro investidor, ok? Então, nós temos aí 3 títulos que podem ser emitidos pelas empresas de capital aberto. Nós verificamos que as ações, elas têm diversos tipos de valorização, quer dizer, de registros. Nós verificamos o valor unitário, o valor de subscrição, o valor que ela vai ser emitido, o valor de mercado, é aquele valor que flutua dentro da Bolsa de Valores, o valor contábil, que ela é registrado, o valor patrimonial, o valor econômico, que é da conjuntura econômica em relação ao segmento onde essa empresa está situada, e o valor de liquidação é caso ela seja vendida hoje. Se eu for liquidar todas as ações hoje, quanto é que ela vai custar, quanto é que a empresa realmente vale. Então, todas essas informações são referentes e conceitos ao mercado de capital dentro da abertura de uma empresa para o mercado de capitais, professor Lucas. Obrigado, professor Alexandre. Apenas complementando, vamos então explicar um pouquinho mais, ainda em títulos de renda variável, sobre quais são as principais características das debêntures e dos commercial papers. Vamos lá ver então? Vimos que as debêntures, que é um dos principais títulos de renda variável, eles são títulos representativos de dívidas de médio e longo prazos, como foi bem dito pelo professor Alexandre, com garantias dos ativos das empresas de capital aberto. Eles podem ser resgatados em dinheiro ou por meio de cláusula de conversão em ações. E vimos que eles podem ser classificados quanto à forma e quanto à conversabilidade. Quanto à forma, as debêntures podem ser nominativas ou escriturais, da mesma maneira como as ações também são classificadas. Quanto à sua conversabilidade, eles podem ser não conversíveis
ou conversíveis. E vimos também que as debêntures possuem dois tipos de garantias, uma real e uma flutuante. Já os commercial papers, que então são o último título privado de renda variável que vamos estudar, eles são notas promissórias, um título de crédito emitido pelo devedor, sobre a forma de pagamento direta e unilateral ao credor, de certa quantia em certa data, garantida ou não, negociável a curto prazo, valor fixo e vencimento em data certa. E então, concluímos, professor Alexandre, os nossos principais títulos de renda variável. E vimos então, professor, quais são os principais títulos de renda fixa. O senhor poderia comentar para a gente quais são esses principais títulos, quais são aqueles que estudamos, por favor? Claro, professor. É interessante a gente relembrar o que é o mercado de capitais. O mercado de capitais ele vai fazer a transferência de recursos daqueles que são superavitários para aqueles que são deficitários, aqueles que possuem a sua renda mais que despesa e aqueles que gastam mais do que se arrenda, a renda que possuem. Então, o mercado ele acaba criando uma série de instrumentos e ferramentas para que isso ocorra. Prazos, características de pagamento, taxa de juros, quem emite, como emite. Então nós temos aqui uma variedade de formas de captar recursos que o mercado de capitais criou para facilitar essa transferência. Nós temos aqui o depósito bancário, nós temos as letras de câmbio, nós temos o certificado de depósito bancário, utilizado muito pelos bancos para captar recursos para eles mesmos. Nós temos a caderneta de poupança, que é um grande transferidor de renda da família para o mercado imobiliário. Nós temos o recibo de depósito bancário, o RDB, também utilizado pelos bancos. Nós temos as letras financeiras do Tesouro Nacional, utilizado pelo nosso governo para captar recursos, da mesma forma que as notas do Tesouro Nacional e as letras do Tesouro Nacional. Todos esses que nós apresentamos agora são formas que o mercado criou para captar recurso e transferi-los. Nós também podemos ver outras formas de captação desses recursos de transferência. Os fundos mútuos de investimento, onde várias pessoas se reúnem com uma administração de uma intermediação financeira, de um agente financeiro, para alocar esse recurso dessas pessoas dentro do mercado de capitais. Nós temos os clubes de investimento, que também são uma reunião de cidadãos, de famílias que têm interesse em juntar os seus recursos e investir no mercado de capitais. Os fundos imobiliários, que são destinados basicamente a questões de imóveis, grandes condomínios, grandes empreendimentos empresariais, edifícios, todos eles também recorrem aos fundos imobiliários. Então, professor, nós temos uma grande gama de títulos e ferramentas que o mercado utiliza para fazer essa transferência entre esses agentes deficitários e superavitários. Muito obrigado, professor Alexandre. E assim concluímos a teleaula 4, que falou sobre os principais títulos e valores mobiliários. Caso você queira rever ou ver alguns outros conceitos principais, a classificação e conceito de cada uma delas, sugerimos que reveja a nossa teleaula 4, que vai facilitar a sua compreensão desses principais títulos e valores mobiliários. E então é quando ingressamos na nossa quinta teleaula, que vai falar sobre principais conceitos de finanças empresariais. Afinal de contas, qual é o objetivo da administração de uma empresa? O que ela visa? Que formas ela pode acessar o mercado de capitais? É isso então que vamos iniciar agora, nossa revisão. Vimos que uma empresa de capital aberto objetiva aumentar o valor do patrimônio dos acionistas. Esse é o principal objetivo, aumentar o valor desse patrimônio dos acionistas. O acionista, ele não quer investir para ter um retorno inferior àquilo que investiu. Ele quer que tenha sempre um valor maior daquilo que foi investido. Vimos também que a oferta de ações
exige que a empresa obtenha o registro de companhia aberta na Comissão de Valores Imobiliários. Mais uma vez, reforçamos a importância da CVM. Essa obrigatoriedade não é uma opção, é obrigatório. Estudamos também quais são as vantagens de uma empresa de capital aberto. E então vimos todas aquelas mais de 7 vantagens de uma empresa. E vimos os principais princípios básicos de uma governança corporativa. E são eles: respeito aos direitos dos acionistas, o tratamento equânime, igualitário de todos. A política de disclosure é uma política de transparência, como se fosse o RH dessas sociedades, companhias, em que ela tem que prestar informação àqueles que já são investidores e àqueles que querem investir. Todas as informações necessárias que subsidiem a decisão. Vimos a questão da transparência nas informações e nos atos, e que deve ter uma definição clara da responsabilidade, então, dos administradores dessas empresas. Professor Alexandre, estudamos também como ocorre o financiamento, né, dessas empresas. Você poderia explicar para a gente? Bem, nós vamos verificar aqui que esse financiamento ele ocorre de diversas formas, tem algumas características. Nós temos aqui o curto prazo, é onde a empresa ela financia basicamente seu capital de giro. Nós temos o de longo prazo, quando a empresa ela quer ampliar sua capacidade de produção, compra bens de capital. Nós temos aqui pelo capital próprio. O curto prazo e o longo prazo, o capital próprio é quando ela utiliza da sua própria receita para se financiar, né? Nós verificamos que isso é mais acessível, mas também pode ser um pouco mais demorado de acordo com a conjuntura que a empresa precisa do retorno. Nós temos aqui que ele pode ser espontâneo ou não espontâneo. O não espontâneo quer dizer que quando ele vai até o mercado externo procurar esse financiamento, vai através de bancos, de agentes financiadores, procurar esse financiamento. Essas fontes, como nós vimos, elas podem ser externas ou internas, quando ela utiliza o próprio capital, o seu lucro. Ela pega o seu lucro e começa a se investir. Então, ela fica um pouco independente do mercado de capitais. Esse investimento, ele tem o objetivo de criar valor numa empresa. É o fruto das decisões acertadas sobre investimento e financiamento. Aquele primeiro ponto que o professor Lucas colocou, quer dizer, qual o objetivo da administração financeira? É gerar valor para a empresa. E gerar de valor de que forma? Tentar, com o mínimo, gerar o máximo. Esse é o grande papel, esse é o grande objetivo do administrador financeiro dentro de qualquer empresa, seja ela de grande porte ou de médio porte. Os administradores da empresa devem buscar um máximo retorno com o mínimo de investimento em ativos, porque isso vai fazer com que sobre mais receita para ser divididas pelos acionistas. Só que nós temos aqui o nível ideal acaba sendo definido também por meios e critérios subjetivos, que são a volatilidade do negócio, eles não são 100% previsíveis, o mercado muda, a conjuntura de negociação muda, propensão pessoal a assumir risco, nem sempre os acionistas têm essa propensão a assumir riscos, a encarar objetivos mais arriscados e que podem gerar maiores lucros. E a volatilidade da economia, como nós verificamos, no nosso país nos últimos anos teve grande volatilidade no humor dos empresários e na política econômica, professor Lucas. Muito obrigado, professor Alexandre. E assim, então, concluímos a 5ª teleaula. Simples e fácil, não é não? Não é verdade? Esperamos que vocês tenham compreendido todos esses conceitos, desde como é funcionado o sistema financeiro nacional, a estrutura do mercado, principais órgãos normativos, supervisores, operacionais, o que é o mercado de capitais,
como se dá a abertura ao processo do mercado de capitais, principais títulos e valores que são negociados e então os conceitos básicos de finanças empresariais. Qual é o objetivo das empresas? Sempre aumentar o patrimônio dos seus acionistas. E para então concluirmos, trouxemos para vocês uma reflexão. Vocês fazem parte do curso técnico de finanças e preparamos então esse slide para vocês que mostra qual a importância das finanças para a empresa? Então, vimos que toda empresa ela possui, geralmente, esses 4 setores, né? O seu setor operacional, seu setor de recursos humanos, seu setor de tecnologia das informações, seu setor de marketing e o seu setor financeiro. E não deixamos à toa, então, aqui, essa bolinha das finanças, um pouquinho maior do que as outras, é para justamente mostrar a grande importância que é o setor financeiro de uma empresa. Quando vemos o próximo slide, vemos essa seta aqui do operacional para o marketing, do marketing para o operacional. Muitas vezes, os setores operacionais, elas querem ampliar o seu parque, elas querem gerar uma forma de ter mais lucros, querem reestruturações, elas possuem alguns objetivos e que vão, às vezes, se basear do marketing para isso. E, por sua vez, já o setor de marketing, às vezes, ele procura anunciar alguns produtos ou alguns que ela possui para, então, o setor operacional e vai precisar utilizar esse setor operacional para fazer isso. E então, tá vendo, tangenciando mais uma vez essa bolinha aqui das finanças, é muito importante que o setor financeiro esteja bem atualizado, esteja assim bem por dentro do que está ocorrendo, da conjuntura econômica, de normas, de todas as atualizações existentes, porque ela vai então fornecer os subsídios necessários do setor financeiro para o marketing, para o operacional, para o setor de RH e para o setor de TI. Essa é a grande importância de vocês, futuros técnicos em finanças, né? Então, esperamos que vocês vejam a grande importância que é esse curso que tem sido desenvolvido de uma maneira bem carinhosa, bem cuidadosa e dedicada, com muito esforço para vocês. No demais, apenas podemos dizer para vocês muito obrigado por toda a confiança depositada. Foi um período de muito aprendizado que tivemos com vocês. Esperamos que vocês literalmente gabaritem essa prova que vocês terão daqui a pouco. Uma prova que foi preparada com muito carinho. Não tem nada do que não foi dito durante essas nossas teleaulas. Fornecendo informações por meio de apostila, atividade de aprendizagem, aqueles nossos longos textos nas atividades de sala. Enfim, uma gama de recursos que são disponibilizados para vocês para melhorar o seu aprendizado. Professor Alexandre, por favor, suas considerações finais. Bem, eu desejo a todos uma boa prova, que sejam excelentes profissionais técnicos em finanças. Vocês têm tudo, têm todo o material, têm todo um suporte de conhecimento que podem levar vocês a um bom futuro na profissão que vocês escolheram. Não deixem, não parem de estudar, agreguem conhecimento. A todos uma boa sorte. Muito obrigado, tenham uma boa prova e queremos mais uma vez registrar um grande agradecimento a todos os nossos alunos, todos os polos que fazem parte dessa rede de ensino à distância. A nossa sempre eficiente equipe técnica, nosso intérprete que está sempre ali com vocês, ao nosso coordenador, aos nossos tutores presenciais e tutores à distância. Agradecemos com muito carinho a toda essa rede colaborativa. Até a próxima.